E aí pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Lucas Filho. Que alegria poder estar aqui com você para trazer realmente um conteúdo relevante que vai turbinar a sua carreira ou que vai turbinar a sua vida acadêmica ou também turbinar a sua vida pessoal. Quero fazer uma pergunta para você logo de início. Como anda a sua comunicação pessoal? Você hoje está dominando essa arte? Falar em público é uma arte. Por que falar em público é uma arte? Bem, eu vou explicar para você de uma maneira bem simples e objetiva. Falar é uma arte, é uma ciência. José de Alencar ele escreveu a palavra, esse dom celeste que Deus deu ao homem e recusou ao animal. É a mais sublime expressão da natureza. Ela revela o poder do Criador e reflete a grandeza da obra da criação. 1972, página 17. Falar é uma ciência. Porque precisamos conhecer a nossa linguagem e usar devidamente o nosso aparelho fonador. Mas o que seria exatamente esse aparelho fonador? Bem, eu explico para você. Cordas vocais, cavidade bucal e nasal. Isso caracteriza o nosso aparelho fonador. Falar é uma arte porque pode ser poesia, sermão, discurso, sugestões diversas e, à medida que o ritmo, a inflexão, a dicção, enfim, se esmeram e transmite senso estético, isso nós podemos definir com uma boa expressão oral. Então, basicamente o que seria isso? Eu posso aqui estar agora falando com você, me expressando, porém me fazendo entender. A voz ela tem um mecanismo muito interessante. A voz ela determina a própria personalidade de quem fala. Você já percebeu? Se estivermos alegres, tristes, apressados, seguros, a primeira identificação desse comportamento é transmitida pela voz. Desde a origem do ser humano até os dias atuais, adaptamos certas partes do nosso aparelho digestivo e certas partes do nosso aparelho respiratório para a fabricação da fala. E construímos assim o nosso aparelho fonador. Nota-se, entretanto, que o aparelho fonador, embora exista para a fabricação da fala, é uma adaptação do nosso organismo. E qualquer problema de ordem física ou emocional será imediatamente revelado através da voz. Não é verdade? Eu tenho um tipo de voz, você, os seus parentes, cada um deles tem um tipo de voz. Nós temos, por exemplo, uma voz que é bem característica, voz do peito, voz do nariz, voz característica. Por quê? Nós temos timbres diferentes um do outro. O timbre, o que é o timbre? É o som natural da voz humana, quanto ao volume e à espessura. Isso define realmente o timbre que cada um de nós temos. A emissão da voz, se nós formos analisar, o que seria essa entonação da voz? Bem, basicamente a entonação da voz, ela está ligada ao volume, à pausa, o ritmo, a inflexão e a dicção. Mas o que é exatamente a entonação? Você pode me ajudar? Bem, com certeza eu estou aqui para isso. O que é exatamente a entonação? É o grau de elevação ou diminuição da voz. E vai determinar o quê? O tom. Nós usamos o quê? A emissão da voz. Essa entonação, ela tem a ver com o volume, tem a ver com a pausa, com o ritmo que nós damos ao que estamos falando, a inflexão da palavra e também a dicção. Vamos aprofundar um pouco mais sobre essas características? A emissão da voz. Mas o que seria a emissão da voz? Entonação,
volume, pausa, ritmo, inflexão e dicção. A variação da entonação vocal com entusiasmo é um elemento chave num discurso competente. Por quê? Nós vamos usar, por exemplo, vamos falar um pouco sobre a pausa, a importância da pausa para uma boa expressão oral. A pausa é um elemento vital da comunicação e essencial para um pronunciamento forte e intenso. Pausas auxiliam uma apresentação de várias maneiras. Transmite mensagem não verbal própria, fazendo o orador parece mais relaxado, atencioso e também seguro. Ajudam a compreensão verbal, dando tempo à audiência para absorver o conteúdo. Informa a plateia que encerrou um período do seu pensamento e que a seguir vem o próximo ponto. Então, a pausa ela tem essa função para você se comunicar de uma maneira melhor. E o ritmo? O ritmo também faz parte desse conjunto. É o compasso da frase, é o movimento. Cada orador e cada assunto terão sua velocidade própria, dependendo da capacidade de respiração, da emoção, da clareza da pronúncia e da mensagem transmitida. Alguém dizendo, passou rápido como a luz, é evidente que a velocidade será maior que o normal, não é verdade? Porque o texto ele está pedindo esse tipo de velocidade, esse tipo de ritmo. Então, vamos ver também uma questão muito importante que nós citamos logo no início, a questão do volume. Falar sempre na mesma altura pode ser monótono e desestimulante. A voz ela precisa encontrar a altura adequada para não irritar aqueles que o ouvem. Devemos falar alto o suficiente para ser ouvido ou ouvida por todos, mas variar o volume para diversificar um pouco. A sua comunicação ela depende dessas variações para que o público entenda que o que você está falando é interessante, porque senão, se for muito igual, monocórdio, vai ficar chato e desinteressante. Uma outra questão também muito importante na comunicação é a inflexão. O que é a inflexão? Bem, basicamente a inflexão é a própria vida de interpretação. A inflexão adequada na voz ajuda a valorizar cada palavra, destacando as ideias principais de um texto. Quando o orador consegue enfatizar o valor de cada palavra, dá força e vida às ideias. Essa capacidade é própria de atores. Bem, assim como eu sou ator também, diretor. Então eu tenho muita facilidade nessa questão de interpretação, de texto, de transmitir as emoções das palavras. Mas isso é acessível a você. E eu vou passar para você todas as técnicas que farão toda a diferença. Como eu falei no início do vídeo, se você chegou agora, eu falei que vai fazer toda a diferença para a sua vida pessoal, acadêmica e profissional. Poxa, mas eu já sei falar bem. Mas que bom, eu já fiz um curso já de expressão oral, de oratória. Bem-vindo então, porque você provavelmente, quanto tempo faz que você fez esse curso? 1, 2, 3, 10, 20 anos? De lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa se atualizou. Nós trataremos de assuntos bem atuais, desafios, exercícios que irão revolucionar a sua comunicação. Se a sua comunicação é boa, parabéns, ela ficará 1000 vezes melhor. E para quem não tem uma boa comunicação, nós faremos alguns diagnósticos para entender qual que é o seu nível hoje de comunicação. Ele está no nível mais básico, intermediário, mais avançado. Você é um orador profissional, mas o que você precisa atualizar? Nós trataremos disso e eu vou ajudar você a realmente
a mudar a chave, a mudar radicalmente. Seu problema hoje qual é? É timidez? Você tem vergonha de falar publicamente? O seu problema hoje é, eu não consigo controlar a minha emoção. A minha emoção, ela acaba me derrubando. A minha emoção, eu não consigo dominar. Eu treino, eu estudo conteúdo, mas na hora de apresentar, eu fico muito nervoso e muito nervosa. As minhas mãos suam, eu começo a tremer. Bem, eu tenho uma boa notícia para te dar, que você ficar nervoso ou nervosa para apresentar, isso é normal. Por quê? Quando nós temos um desafio para enfrentar, nós temos um desafio grande pela frente, o nosso corpo, ele produz adrenalina. E essa adrenalina ela é descarregada no organismo justamente para nos preparar para fazermos realmente grandes coisas, grandes feitos. Porém, nós iremos entender como utilizar a nosso favor a adrenalina no organismo. O que não pode realmente é você não ter conhecimento de como dominar isso. Hoje, você tem conhecimento suficiente para dominar o grau de adrenalina que está dentro de você e você saber usar a seu favor essa adrenalina? Se você não sabe, você então vai aprender como utilizar a adrenalina de uma maneira poderosa. Sabe por quê? Nós estamos falando de uma comunicação sem limites. É uma comunicação que ela está constantemente se adaptando, constantemente se atualizando, constantemente se aprimorando. A proposta é para você justamente ter uma comunicação infinita. Você continuará aprendendo, continuar desenvolvendo e aperfeiçoando a sua comunicação. Ninguém pode dizer assim, eu sou bom o suficiente, não preciso mais aprender. Eu já sou muito bom, não preciso aprender nada de novo. Isso é verdade? Alguém pode ser tão bom que não precisa aprender nunca mais? Ou ele sempre terá alguma área, algum ponto para aprender? Isso faz sentido para você? Se isso faz sentido para você, continua aqui comigo que nós iremos tratar de muitos assuntos como esse e outros também que você não faz nem ideia do que eu tenho preparado para você. Você vai mudar a chave. Eu tenho recebido hoje alguns depoimentos de ex-alunos e ex-alunas que têm me dado muita satisfação. E eu confesso para você que esses depoimentos, para mim, não tem preço. Grande parte das derrotas que temos na oratória tem muito a ver com a nossa maneira de pensar. Qual é a área que você tem mais dificuldade para se comunicar? É problema na fala, um problema de dicção, um problema de respiração? Você respira mal? Você já fez um trabalho para verificar a sua respiração? Ou a sua dificuldade maior está na dicção? O que é a dicção? A dicção é a arte de bem dizer. É a pronúncia dos sons das palavras. Notamos que a sua deficiência é quase sempre provocada por problemas de negligência. É costume quase generalizado omitir algumas letras. Por exemplo, a letra R, ela é muito omitida quando nós estamos pronunciando os sons das palavras. A letra S também ela é muito negligenciada. Os finais de frases que tem a letra S são omitidas e acaba caracterizando uma dicção ruim. Por exemplo, a letra L, quando ela está intermediária também, nós não abrimos a boca suficientemente para pronunciar a letra L que está no estágio intermediário entre uma palavra e outra. Um exercício muito útil para melhorar a dicção é fazer leitura em voz alta, colocando, por exemplo, um lápis na boca. Isso vai ajudar o quê? A dificultar a pronúncia das palavras durante o treinamento. Eu preparei aqui, ó, tem aqui um lápis aqui,
E eu vou mostrar para você como que fica difícil pronunciar com o lápis aqui entre os dentes. Você quer ver? Eu vou falar um texto aqui qualquer, tá bom? E você vai ver como é difícil. Eu não quero sair de casa hoje. Eu quero ficar em casa assistindo televisão. Eu não quero sair. Não quero falar com ninguém. Quero apenas assistir minha televisão em paz. Muito bem. Beleza. Agora, se eu repetir, por exemplo, esse texto, você vai perceber que vai facilitar a minha pronúncia. Exemplo, eu não quero sair de casa hoje. Eu quero ficar em casa assistindo a minha televisão. Percebe que as palavras, elas são pronunciadas de uma maneira mais livre. Isso acontece porque tinha um obstáculo entre os meus dentes. Só que quando você faz esse exercício, uma coisa fantástica acontece. A sua sensibilidade, ela aumenta muito. E você acaba percebendo que existe esse obstáculo e você se esforça mais para conseguir pronunciar cada palavra de uma maneira clara. Você retirando o lápis ou a caneta, que seja, você vai perceber como fica mais fácil e vai começar a perceber que cada letra ela tem um formato diferente. Isso vai ajudar você a pronunciar melhor. Agora eu te faço uma pergunta. Em que área é mais difícil você se comunicar? Você já fez alguma apresentação mal sucedida? Que você precisava realmente ter uma performance melhor, mas por algum motivo, algum fator não foi bem sucedida essa apresentação? Por que você acha que você não foi bem sucedido e bem sucedida? Você ficou nervoso ou nervosa de forma excessiva? Você não conseguiu dominar realmente o assunto e se perdeu? E aí acabou comprometendo realmente a clareza da sua mensagem? Colocou em xeque a credibilidade das suas palavras, do conteúdo que você estava apresentando? Como foi? Eu fiz essa pergunta recentemente para uma das minhas turmas. E um dos alunos, ele fez uma apresentação e disse que não foi bem sucedido. Para checar, eu fiz algumas perguntas bem básicas para ele. Primeira pergunta que eu fiz foi: você estudou a fundo um material que você precisava apresentar? E ele me respondeu que sim, eu estudei o material. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, uau, se ele estudou o material, então aonde foi que ele falhou para não fazer uma apresentação boa, se ele conhecia bem realmente o conteúdo do qual ele estaria apresentando? Aí eu fiz uma outra pergunta para ele. A pergunta foi: você ensaiou antes de apresentar? Aí ele respondeu: não. Então, vai aqui realmente uma grande descoberta para nós. É fundamental você conhecer o conteúdo que você vai apresentar, mas é de suma importância você ensaiar. Então, quantas vezes eu preciso ensaiar? Se você ensaiar uma vez, a sua performance ela vai melhorar. Se você ensaiar 2, 3, quanto mais vezes você ensaiar, melhor será a sua apresentação. E hoje nós temos a grande facilidade de apresentar gravando. Você pega aí o seu telefone, seu smartphone ou diante de um computador, coloca ali a câmera ativa e começa a gravar. E você faz a sua apresentação gravando. E quando você terminar a sua apresentação, você dá uma olhada e veja aonde você precisa melhorar. E aí você faz as devidas correções e a partir dali você vai perceber que quanto mais você ensaiar, melhor ficará a sua apresentação. Então, a grande explicação desse fenômeno não é um grande fenômeno, é simples.
Quanto mais você ensaiar e gravar, melhor vai ficar a sua apresentação. Você quer apresentar com qualidade, um conteúdo? Simples assim. Você prepara, você ensaia, você grava. Eu sou diretor artístico. Eu já dirigi mais de 40 espetáculos públicos no Brasil e eu trabalhei com muita gente boa. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é a habilidade que o ser humano tem de se adaptar, a habilidade que o ser humano tem de se transformar. Certa ocasião, eu recebi numa das minhas turmas um aluno, bem jovem, e ele estava ingressando num curso de teatro para poder perder a inibição. Os pais colocaram ele no curso de teatro justamente para perder a inibição. E eu percebi que esse jovem, o nome dele era André. Grande abraço aí para você, André, do Rio de Janeiro. Se você estiver assistindo esse vídeo, um forte abraço. Então, e aos familiares também. O André, eu percebi que ele não era tímido, na verdade. O André, na verdade, de tanto ouvir que ele era tímido, ele acabou acreditando que ele era tímido. Só que eu percebi que o André tinha um potencial incrível. Estava dentro do André. Assim como eu acredito que esteja dentro de você também o seu potencial. E esse potencial ele precisa ser descoberto, precisa saber como ser explorado. Precisamos de uma oportunidade para justamente mostrar o potencial que nós temos. Voltando à questão do André, o que aconteceu com o André? Eu percebendo o potencial do André, comecei a auxiliar o André a perceber em si mesmo o grande potencial que ele tinha. Simplesmente mostrando a ele que ele era capaz, que ele tinha esse potencial. E ele começou a acreditar em si mesmo. E o André ele começou a dar passos na direção do sucesso. Moral da história, o André ele teve a oportunidade de fazer um personagem protagonista de uma das minhas peças. Uma peça que eu escrevi e coloquei o André, o time do André, para interpretar o personagem principal dessa peça que eu escrevi. Os pais, quando assistiram a apresentação, os parentes, ficaram admirados com o André. Ficaram muito contentes, muito felizes com a performance do André. Mas a grande verdade é que aquilo que poderia ser uma grande dificuldade, um obstáculo, que seria uma timidez, na verdade o André ele estava alimentando essa palavra timidez. Nós não podemos alimentar palavras como essa. Você é tímido, você é egoísta, e nós crescemos ouvindo muitas palavras, às vezes, que não são positivas. Não alimente as palavras negativas. Se você disser para o seu filho, ou disser para o seu marido, ou para a sua esposa, para a sua namorada, para o seu namorado, ou seja lá para quem for, para o seu amigo e amiga, que ele é alguma coisa e ele acreditar nisso, ele vai alimentar a palavra negativa. Então, não alimente. Não diga que você é isso. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Nesse período aí de mais de 20 anos de carreira, eu trabalhei com muita gente boa. Certa ocasião também eu recebi em uma das minhas turmas um aluno que tinha problemas realmente mentais. Ele tinha dificuldade para se comunicar. Ele já era um adulto, mas ele se comportava como se fosse uma criança. E ele tinha um pequeno distúrbio. Só que esse aluno, mesmo tendo esse distúrbio, esse aluno, eu confesso para você, que foi uma das minhas maiores alegrias. Eu acreditei na capacidade que ele tinha de decorar um texto, eu dei um texto para ele decorar, treinei ele, fiz com que ele se socializasse com a turma, interagisse com a turma, fosse incluso na turma, e ele conseguiu interpretar um personagem numa peça. Essa peça não foi eu que escrevi. Essa peça era um texto da Maria Clara Machado, que todos conhecem, quer dizer, todos não, né? A grande parte de vocês provavelmente conhece, que foi Pluft o Fantasminha.
essa peça da Maria Clara Machado, grande sucesso lá no Rio de Janeiro. Ele interpretou um personagem e fez grande sucesso. Hoje, você precisa olhar para você e explorar todo o potencial que você tem dentro de você. E eu quero poder ajudar você. Esse potencial está aí dentro, está adormecido, e ele precisa ser descoberto por você mesmo. Você precisa acreditar que você é capaz de fazer grandes apresentações. Você pode apresentar qualquer coisa que você quiser. Eu quero ajudar você. Você tem uma profissão já? Você já se profissionalizou em alguma área? Você já se formou? Caso você não tenha se formado ainda, olha, eu vou te dizer, para você que é estudante do ensino fundamental, ensino médio, que acabou de ingressar na faculdade, ou que já está concluindo a faculdade, principalmente aí quem está fazendo curso de Direito, que vai precisar realmente defender aí a sua tese, né, para poder realmente ser aprovado até no futuro aí, fazer a prova da OAB, fundamental, você está bem familiarizado com esse mundo da oratória. E você que não, você que de repente já é formado, você que é um advogado, é uma advogada, você que é um professor, seja qual for o nível, universitário ou não. Eu tenho hoje alguns cases de professores que sofrem bastante. Por mais tempo que eles já trabalham na área dando aula, sofrem bastante por conta, às vezes, de dois problemas muito crônicos que acontecem. O primeiro deles é vício de linguagem. Professoras e professores, o que seria esse vício de linguagem? Bem, nós temos aí palavras muito repetitivas. Nós temos aí, por exemplo, palavras que hoje são repetidas diversas vezes. Tá, ok, a gente, O problema não é você falar uma dessas palavras. O problema, na verdade, está em você ficar repetindo essas palavras. E você repete e repete. Certa ocasião eu tive uma aula online com uma professora fazendo uma especialização, uma MBA, e a professora ela não parava de repetir a palavra e ela falava e se eu usar o áudio para mostrar para vocês, vocês vão ficar chocados. Eu não posso fazer isso por uma questão de ética, né? Por respeito a essa professora, mas eu já usei como exemplo do que não se deve fazer na oratória, vício de linguagem. Outra coisa também, eu não estou falando só para professoras e professoras, nós mesmos no dia a dia podemos ter vício de linguagem, numa apresentação, numa reunião, podemos repetir muitas vezes a mesma palavra, às vezes por conta de nervosismo. Nos coloca realmente numa condição da qual repetimos as palavras e ficamos repetindo as mesmas palavras. E fica feio, fica deselegante a repetição, o vício de linguagem quando é caracterizado. Outra coisa também que atrapalha bastante é a questão da velocidade. Que aí a gente entra no mérito do ritmo. O que acontece muitas das vezes, você domina um determinado assunto e você fica muito tranquilo em apresentar esse assunto e dar uma aula, discorrer sobre ele. E o que acontece? Você acelera muito na velocidade. E aí acaba ocasionando o quê? Aceleração. Você acelera tanto que as pessoas conhecem você como a metralhadora. Eu tive um case de uma professora universitária e ela disse que a grande dificuldade que ela tinha ao dar as aulas era realmente nessa questão da velocidade do texto. Ela entendia bem tudo, dominava tudo e acelerava e corria.
e os alunos não conseguiam acompanhar o raciocínio dela. E isso dificultava até a aprendizagem. Então, você precisa trabalhar a questão da respiração. Se você respirar bem, naturalmente você vai falar bem. E se você não respirar corretamente, aí vai dificultar bastante. Há vários fatores que concretizam, por exemplo, essa questão da respiração. Porque a respiração ela tem papel decisivo na dicção, através dos movimentos respiratórios. Nós precisamos inspirar, precisamos pausar em alguns momentos e precisamos expirar, soltar esse ar. Isso faz toda a diferença. Porque se não respiramos corretamente, nós não expressamos muito bem as palavras. Isso faz sentido para você? Se fizer sentido para você, fique comigo, venha comigo. Eu tenho muito mais para te oferecer. Isso aqui que eu estou apresentando para você é apenas a ponta do iceberg. O que eu quero oferecer para você é o todo, é o que está debaixo da água, o que você não vê. O que eu estou apresentando é apenas a pontinha do iceberg, é a superfície. Mas eu quero apresentar para você um mundo fantástico da oratória. Forte abraço, até o próximo encontro. A gente se vê.